Gente, para resolvermos as questões 11, 12 e 13, nós vamos precisar desse texto. A automedicação é definida como o uso de medicamentos sem prescrição médica, sendo considerado um problema de saúde pública mundial. Contudo, vários medicamentos de uso mais simples e comum estão disponíveis em farmácias, drogarias ou supermercados e podem ser obtidos sem necessidade de receita médica. Em pesquisa realizada com 413 pessoas, 289 responderam que usaram algum medicamento no último mês. Desses, 76,12% se automedicaram pelo menos uma vez e 23,87% estavam orientados por receita médica atualizada todas as vezes que se medicaram. Ok, vamos para a nossa primeira questão. Ela pergunta: o percentual de entrevistados que usaram algum medicamento no último mês foi de aproximadamente... Tá, gente, nessa questão, como ele está fazendo a comparação das pessoas que participaram da pesquisa com as pessoas que se automedicaram no último mês, você vai usar a regra de 3. Eu estou falando de pessoas e estou falando de porcentagem. O que é que eu vou fazer agora? O meu total de pessoas é 413. Então, 413 equivale a 100%, certo? 289 é a quantidade de pessoas que se automedicaram. Então, 289 pessoas equivale a X. Agora eu vou fazer meio por extremo. Quando eu fizer meio por extremo, o 413 vai multiplicar o X, vai ficar 413 vezes X, que é igual a 289 vezes 100. 289 vezes 100. Continuando, eu vou ter 413x é igual a 289 vezes 100, é a mesma coisa que 289 e eu acrescentei esses dois zeros atrás. Como 413 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 28.900 dividido por 413. Logo, x, assim que eu fizer essa divisão, vai me dar aqui 28.900 dividido por 413 é igual a 69, aproximadamente, igual a 69,97%. Ok? O que é que você tem que pensar nessa questão? 69,97% é aproximadamente igual, aqui aproximadamente igual ao que? 70%. Tá? Então a alternativa correta é a letra C. Questão 12. A quantidade de entrevistados que responderam não ter usado qualquer medicamento no último mês foi de... Gente, essa questão 12 de graça, tá? O meu total de entrevistados foram 413. Ele disse que pessoas que responderam que usaram algum medicamento foi igual a 289. Então, você vai botar 413 menos 289. Isso daí é a quantidade de pessoas que não usou medicamento algum. 3 não dá para subtrair de 9. Vou pedir um emprestado, fica 13. 13 menos 9, 4. Aqui ficou 0. Pede um emprestado, fica 10. 10 menos 8, 2. Tá? Aqui, como ficou 3, 3 menos 2, 1. Então, a quantidade de pessoas que não usou medicamento algum foi igual a 124. Ok? Gente, na questão 13, ela diz: a quantidade de entrevistados que se automedicaram pelo menos uma vez foi de aproximadamente... Seguinte, nessa questão tem uma pegadinha que é importante você tomar bastante cuidado. O total de pessoas que o texto disse que se automedicaram foi de 289
289, tá? Então, eu estou falando de pessoas. 289, como é o meu total de pessoas que se automedicaram, ele equivale a 100% das minhas pessoas. E eu agora, ele mais à frente diz que desse total, 76,12 se medicaram pelo menos uma vez, que é exatamente o número que eu quero descobrir, o número de pessoas que se medicaram uma vez. Então, aqui vai ser X. X equivale a 76,12. O que é que eu vou fazer agora? Uma regrinha de 3 básica, meio por extremo, vai ficar 100x é igual a 289 vezes 76,12, ok? Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou fazer aqui 289 vezes 76,12, eu vou ter 21.998, então 100x é igual a 21.998,68. Como o meu 100 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 21.998,68 dividido por 100. Aí, mais uma vez eu reforço que quando você vai fazer uma divisão com múltiplo de 10, você não precisa fazer conta. É só você pegar a vírgula e andar para a sua esquerda. A quantidade de casas que a vírgula vai andar é igual à quantidade de zeros. Ó. Como tem 2 zeros, vai andar 2 casas. Então, isso daqui vai ser x é igual a 219,9868. Só que a questão, ela acaba com uma palavrinha mágica que a gente reforça bastante lá no curso Êxitos, que é a palavrinha aproximadamente. Então, se é aproximadamente, eu posso arredondar. Aí, o que é que você tem que pensar? 219,9868 é aproximadamente igual a quanto? 220. Então, o total de pessoas que se automedicaram pelo menos uma vez foi de aproximadamente 220 pessoas. Gente, para resolver a questão 14 e 15, nós precisamos ler o seguinte texto. Os custos de produção agrícola variam dependendo da técnica de plantio, do clima e de outras variáveis. Para José, o custo da saca de soja ficou em R$ 46,00 e para João em R$ 49,00. O governo federal comprou a soja por R$ 47,00 a saca. Questão 14. Considerando que José e João vendam ao governo federal 11.000 sacas de soja cada um, é correto afirmar que... pense no seguinte, nós estamos falando de duas pessoas diferentes. Estamos falando de José, certo? E João, tá? O que é que vai acontecer com José? José, ele gasta R$ 46,00 para produzir uma saca e ele vende por 47. Então, ele ganha R$ 1,00 por saco. Gente, se ele ganha R$ 1,00 por saco e ele vende 11.000 sacos, ele vai ganhar quanto? R$ 11.000. É uma conta assim, muito simples de se chegar a ela. Ele gasta 46, vende por 47, ganha R$ 1,00 por saco. Já João, ele tem um problema. Ele gasta R$ 49,00 para produzir e vende por 47. Se ele vende por 47, ele tem um prejuízo de R$ 2,00 por saco. Ele perde R$ 2,00. E se ele vai vender 11.000 sacos, ele vai ter um prejuízo de R$ 22.000, ok? Aí, o que é que a letra A está falando? Letra A, João teve um lucro de R$ 19.000? Não, João teve prejuízo. Letra B, José teve um lucro de R$ 11.000? Sim, José teve um lucro. Então, gente, nessa questão, nem precisa ver as outras alternativas, o correto é a letra B de bola.
Ó, questão 15. O custo de produção da saca de soja para João foi maior que o custo da saca de soja para José em aproximadamente, certo? Como vamos fazer essa comparação? Eu aconselho vocês, tem várias formas, tá, gente? Mas eu aconselho vocês fazerem por regra de 3, que é o nosso método padrão. O que é que você vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, que eu estou falando de soja, certo? Soja e porcentagem, ok? Eu estou me comparando a José, tá? Então, R$ 46 equivale ao meu preço base, que é 100%, ok? R$ 49 equivale ao valor mais alto, que é o que eu quero descobrir o quão mais caro vai ficar, então equivale a X. O que é que eu vou fazer? Meio por extremo, então vai ficar 46 vezes X, que é igual a 49 vezes 100. 46x é igual, 49 vezes 100 é igual a 4.900. Como esse 46 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 4.900 dividido por 46. Logo, x é igual a 106, aproximadamente igual a 106,5%. Aí, o que é que você tem que pensar? Eu quero saber o quão mais caro foi essa produção. Se o valor original equivale a 100% e o novo valor equivale a 106,5%, vocês concordam comigo que ficou mais caro, se eu subtrair os 100 aqui original, ficou mais caro 6,5% aproximadamente? Então, a resposta correta para essa questão é a letra A. Ó, questão 16. O elevador de um determinado hospital pode transportar 6 adultos ou 9 crianças. No caso de haver 4 adultos no elevador, poderiam ser transportados com eles mais... Ok. Gente, nesse tipo de questão é muito importante que vocês percebam que você está trabalhando com uma razão, uma comparação. Eu estou comparando adultos e crianças, no qual eu disse que 6 adultos equivalem a 9 crianças, tá? É uma comparação. No espaço de 6 adultos cabem 9 crianças. O que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que notar é que esses valores são múltiplos, então eu consigo simplificar. Eu vou simplificar embaixo e em cima por 3. 6 por 3 dá 2. 9 por 3 dá 3. Olha o que eu percebi. A cada 2 adultos cabem 3 crianças. Aí o que é que você tem que pensar? Ele está dando uma suposição de que nesse elevador já tenham 4 adultos. Gente, se cabiam até no máximo 6 adultos nesse elevador, 4 adultos. Se cabiam no máximo 6 adultos e tem 4, ainda falta espaço para 2. Só que eu não descobri que 2 adultos equivalem ao espaço de quantas crianças? 3. Então, nesse elevador ainda cabe 3 crianças. Ok? A alternativa correta nessa nossa atividade foi a letra C. Tá? Questão 17. Em um determinado município foi criado um sindicato entre produtores rurais e 36 funcionários da prefeitura, totalizando 81 sindicalizados. Neste mês, constatou-se que 1/3 dos produtores rurais e que 1/9 dos funcionários da prefeitura encontram-se em atraso com as suas mensalidades do sindicato. Dessa forma, a quantidade de sindicalizados que estão com as mensalidades em dia é certo.
Gente, a primeira coisa que vocês têm que descobrir nessa questão é a quantidade de funcionários da prefeitura, que já é dado, são 36, vou botar aqui, ó, FP, funcionários da prefeitura, e agora descobrir os produtores rurais, tá? Pense no seguinte, ó, se tem 81 sindicalizados, vou fazer aqui do ladinho, aqui, se tem 81 sindicalizados e destes 36 são funcionários da prefeitura, vai restar para produtor rural o seguinte, pede emprestado, vai ficar 11, menos 6 desce 5, aqui fica 7, menos 3 desce 4. Eu descobri então que produtores rurais equivalem a 45. Vou botar aqui, ó, produtores rurais. Ok? Eu preciso saber a quantidade de sindicalizados que estão com suas mensalidades em dia. Toda vez que você tiver um valor inteiro comparado a uma fração, a forma de resolver é bem simples. Ó, pense no seguinte. Se 1/3 dos produtores rurais estão devendo, quantas partes estão em dia? 2/3, não é assim? Então eu vou ter que 2/3 estão em dia, já que uma parte de 3 está devendo. Para descobrir quanto é 2/3 de 45, eu vou pegar 2/3 e multiplicar por 45, tá? Olha no que isso vai dar. 2 vezes 45 vai dar 90 dividido por 3. 90 dividido por 3 é igual a 30. Eu descobri que os produtores rurais que estão em dia equivalem a 30 pessoas. Eu agora vou descobrir os funcionários da prefeitura. Ele falou que 1/9 dos funcionários encontram-se em atraso. Se é 1/9 que encontra-se em atraso, quantas partes de 9 estão em dia? 8 partes de 9. Então eu vou pegar 8 de 9 e multiplicar por 36, tá? Quando eu multiplico 8 vezes 36, eu vou obter 288. 288 dividido por 9. Assim que eu faço a divisão de 288 por 9, eu obtenho 32. Então, a quantidade de funcionários da prefeitura que estão em dia é igual a 32 pessoas. Como eu preciso saber o total de pessoas que estão em dia, é só eu somar 30 com 32, que vai me dar 62 pessoas. Acabou a questão. Gente, nós vamos precisar ler o seguinte texto para resolver a questão 18 e 19. Sônia pretende revestir o piso de seu quarto com placas cerâmicas de 30 centímetros por 30 centímetros. A figura 1 ao lado mostra a planta do quarto de Sônia e suas respectivas medidas internas. Na hora de comprar as placas cerâmicas, Sônia desconsiderou o rejuntamento, tá? Aí vamos à questão 18. A quantidade de placas cerâmicas que caberão enfileiradas no menor lado do quarto será igual a... Gente, ó, pense no seguinte. Eu vou fazer aqui um pequeno esboço do quarto de Sônia. Ok? E ele deu que o menor lado, que obviamente vai ser aqui, tem 3 metros. O que é que nós precisamos saber para resolver essa questão? Que 1 metro tem 100 centímetros. Logo, 3 metros vão ter 300 centímetros. E cada cerâmica de lado tem 30 centímetros. Então, se eu quero descobrir quantas cerâmicas vão caber enfileiradas uma do lado da outra aqui nessa lateral, ó, eu vou pegar 300 e dividir por 30. Essa divisão é bem fácil porque eu corto um 0 com um 0 e 30 dividido por 3 é igual a 10. Acabamos a questão. Ó, questão 19.
A quantidade de placas cerâmicas que Sônia precisa para revestir todo o quarto é igual a... Gente, ó, tem uma coisa que é muito importante vocês se atentarem. Você nunca pode trabalhar com unidades de medidas diferentes. O que é que eu estou querendo dizer? No texto foi dado que as placas cerâmicas tinham 30 centímetros por 30 centímetros. Elas eram pequenininhas e estavam na escala de centímetros. 30 por 30 centímetros, cada uma delas. Ó, o esboçozinho aqui bem bonitinho. O que é que eu fiz agora? No lugar de trabalhar com 3 metros e 4,2 metros, eu estou trabalhando com 300 centímetros e 400 centímetros. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque agora, quando eu descobrir a área desse retângulo, para quem não lembra, a área de um retângulo é igual a base vezes a altura, que vai ser A é igual a base 420 vezes a altura, que é 300. Então, a área vai ser 420 vezes 300 é a mesma coisa que 42 vezes 3, que dá 126. E eu acrescentar esses 3 zeros que eu não usei. Ó. 1, 2, 3. Só que a minha resposta agora está em centímetros quadrados. Ok? Vou descobrir agora a área de cada uma das placas de cerâmica, que vai dar na mesma coisa. A área é igual a base vezes a altura. Então, a área vai ser 30 vezes 30. Minha área vai dar, desculpa, gente. Minha área vai dar 3 vezes 3, 9. Eu acrescento os 2 zeros que eu não usei. Então, dá 900 centímetros quadrados. Eu agora preciso descobrir quantas placas eu tenho que comprar para revestir esse quarto. Então, eu vou só pegar minha área total e dividir pela área de cada uma das placas. Vai ficar 126.000 dividido por 900. Ok? Puxar aqui um pouquinho para o lado. Quando eu cortar esses 2 zeros com esses 2, eu agora vou ter 1.260 dividido por 9. 1.260 dividido por 9 dá exatamente 140 placas. Então, essa é a minha resposta, que dá a letra A. Ó, gente, questão 20. Um condomínio residencial possui 10 blocos com 8 andares cada um, sendo 8 blocos com 8 apartamentos por andar e 2 blocos com 12 apartamentos por andar. Dessa forma, esse condomínio possui ao todo... Ok, o que é que eu vou fazer para resolver essa questão? Eu vou separar ela em duas partes, tá? Eu vou trabalhar com os blocos, os 8 blocos que tem 8 apartamentos por andar, e depois eu vou descobrir quantos apartamentos tem nos outros 2 blocos que tem 12 apartamentos por andar. Olha como vai ficar fácil a primeira parte. Eu tenho 8 blocos. Cada bloco tem 8 andares. Então, é 8 vezes 8. E cada andar de cada um desses 8 blocos tem 8 apartamentos. Tá? Quando eu multiplicar 8 vezes 8 vezes 8, eu vou ter 512 apartamentos no total. Agora eu vou para os meus outros 2 blocos, que são diferentes. Esses 2 blocos têm 12 apartamentos por andar, ok? E eles têm, cada um deles tem 8 andares. Então vai ficar 2 vezes os 8 andares vezes os 12 apartamentos. Gente, quando eu multiplico 2 vezes 8 vezes 12, eu vou ter 192. Agora, se eu quero saber o meu total de apartamentos, é só somar 512
mais 192. Aqui dá 4, pedem aqui 1 com 9 dá 10, vai 1 para o 5. 1 com 5, 6, com mais 1, 7. Então, o meu total de apartamentos são de 704.